fala, extensão. Que tal algumas horas? Olá, caros ouvintes, como passaram de férias? Aqui quem fala é a Vitória e a gente está mais uma vez aqui para falar dos projetos de extensão da faculdade. E olha que saudade que eu tava da Web Rádio Conecta São Judas. Nesse semestre a gente já está voltando com tudo e para você que tem buscado um projeto de extensão dentro da São Judas, que seja correlato à sua área, mas não sabe qual escolher, esse é o programa certo para você. E hoje a gente está aqui com o professor Fábio Sgroy, as alunas Marlene Cristina e Rayane Vitória, para falar um pouquinho do projeto de design, inclui aí design gráfico, design de animação, é o projeto de extensão Laboratório de Design Instrucional. Tudo bem, meninas? Tudo bem, professor? Prazer imenso estar aqui, Vitória. Prazer. Maravilha. Gente, para a gente começar a entender esse processo da extensão, o que é um design instrucional? Bom, deixa eu começar falando então. Design instrucional, ele é um segmento do design, né, que ele é aplicado à educação. Então, neste sentido, nós exploramos as possibilidades do design no ato de educar, né? Então, nesse sentido, a gente usa bastante histórias em quadrinhos, filmes, livros ilustrados. A gente caminha sempre para a visualidade, né? Mas o objetivo é produzir maneiras de se aprender mais eficazes, mais rápidas e mais eficientes. Então, em linhas gerais, é muito comum quando a gente fala de design instrucional, você vê ali envolvido animações, você ter estudos a respeito de roteiro, de como se fazer animações, de como se fazer quadrinhos. Então, você vai ver sempre materiais que hoje em dia eles ainda são entendidos como alternativos, né? Porque quando a gente pensa em educação, geralmente as pessoas já remetem assim ao aluno sentado na carteira, com o livro aberto e ali com o nariz enfiado, ou com o professor falando e transferindo conhecimento para ele, né? O que, pelos padrões de educação atual, né? Realmente isso a gente percebe que não é eficiente, né? A grande educação eficiente é aquela que o próprio aluno é autor da sua trilha, né? Então, neste sentido, o design instrucional, ele se ocupa disto, né? De instruir e de produzir novos conhecimentos a partir desses materiais diversificados. Maravilha, deu para entender. E aí, o projeto de extensão, ele começou em que ano? Ele teve qual ideia? Ele é novinho em folha, na verdade ele começou no segundo semestre do ano passado, né, em 2022. Foi a primeira vez que a gente implementou essa proposta, né? O grande trabalho, né, meninas, foi explicar o que era instrucional, porque todo mundo olhava para essa palavra, gente, instrucional, né, e saía correndo achando que era uma coisa absurda, né, quando na verdade estávamos falando de design, né. E aí eu tive a alegria aí de ter a Marlene, a Rayane, né? E também eu gostaria de registrar aqui a participação de outros alunos que não puderam estar aqui hoje, né? Mas é o Davi Ganilho, o Gabriel Seiti, o Marcos Thiago Albuquerque e o Rafael Idec, que eles também produziram cartilhas, também produziram coisas maravilhosas assim, além dos trabalhos aí da Marlene e da Rayane. Maravilha, então as meninas já faziam aula com o professor quando esse projeto de extensão abriu e vocês tiveram a vontade de participar? Desde o começo vocês estão? Sim, a gente começou... A gente teve a primeira aula que eu tive com o Sgroy, a Rayane também, né? Uhum. A gente teve no semestre passado e ele comentou da proposta do projeto de extensão e a gente já ficou super animadas, né? E porque foi, acho que, o primeiro projeto de extensão na Sgroy que voltado à nossa área. Né, os outros eram todos a arquitetura, tudo, a gente participava, né, mas não era muito voltado para nossa área. Então foi o primeiro. E nossa, desde o começo a gente ficou muito empolgado. Olha, eu devo protestar, a Marlene foi boazinha. Eu amordacei, eu sequestrei ela pro projeto, tá? Eu lacei, amor, eu sequestro os alunos pro meu projeto. Elas não tiveram nem a opção de escolher não, eu não participar deixei. Ou não, né? Eu não deixei. A gente só foi. Então, esse projeto, ele atende aos cursos de design gráfico e... Basicamente assim, né? Como eu sou da área do design gráfico, especificamente, eu fui criado, eu cresci em estúdios de animação, estúdios de quadrinhos, estúdios de ilustração.
Então eu sempre percebi, mas isso não só aqui na São Judas, mas acho que em qualquer ambiente acadêmico, essa turma geralmente é meio deixada de escanteio, né? Nunca ninguém lembra do cara que faz quadrinho, nunca ninguém... Ou é o cara entendido como o cara alternativo. Ou o cara do design, ele é sempre entendido como aquele cara que faz um desenho bonitinho, que faz coisas bonitinhas. E o entendimento geral do design é que nós somos pessoas que fazem coisas bonitas. E não é verdade isso. Na verdade, o design é projeto, né? Então, ele nasceu com essa ideia de falar, eu vou pegar essa galera que ninguém tá olhando e vou colocar numa sala e vamos ver no que dá, né? E aí, como eu estudo design instrucional, né, essa meio que é a minha função, assim, fora da São Judas, né, quando as editoras me contratam, é para trabalhar nesse contexto. Eu falei, olha, eu vou pesquisar isso, né, e mostrar para eles que o design, ele literalmente cabe em qualquer coisa. Então, especialmente na educação. E aí foi meio que uma convergência. Todo mundo que viu ali, olha, quadrinho, foi pro projeto, né? Mas na verdade o projeto é aberto a todas as áreas, porque o design ele não trabalha sozinho. Uma das grandes características do design é ele ser multidisciplinar e ele estar inserido em equipes. Então, na verdade, a gente precisa de pessoas de saúde, de arquitetura, de educação física, seja lá de qual área for. Então, o material que nós produzimos atualmente, ele é voltado para a educação. Mas, por exemplo, se houver participantes da área de saúde que queiram fazer, por exemplo, cartilhas informando sobre os cuidados com a pressão, os cuidados com a alimentação. Então note que o nosso foco de pesquisa muda um pouquinho, né? Continuará sendo educação, mas agora temos um tema específico que é saúde. E a partir daí a gente desenvolve materiais com essa preocupação do design, mas olhando para outras áreas. Então, tanto é que este semestre agora, o segundo de vida do nosso projeto, ele já cresceu muito, né? Nós começamos com 15 alunos, agora já estamos batendo em 70, né? E agora nós temos bastante arquitetos, temos algumas pessoas da área de saúde, temos até pessoas de pedagogia, né, que só vai somar. Então ele está crescendo, as pessoas estão vendo que olha, o projeto é aberto, né, mas o resultado sempre vai ser algo que tem design. Algo que acaba sendo o nosso diferencial, né? Os materiais, eles saem muito bonitos, né? Eu até estava falando para as meninas que eu tive que imprimir às pressas o material para trazer aqui para mostrar para vocês, porque onde eu vou, eu não consigo voltar com o material. As pessoas, não, deixa aqui. E onde eu apresento, o pessoal acaba, não, você não vai levar de volta não, e fica. E eu tô sempre sem o material, porque... Inclusive, a gente tá, para quem tá ouvindo a gente, tem algumas cartilhas aqui realmente muito bem feitas. Nós temos duas, uma sobre uma cartilha da elétrica, o jeito certo de emendar um fio. E aí, esses projetos, então, vocês desenvolvem o design, mas as informações vocês recebem de outros cursos. Aí acho que a Marlene e a Rayane podem falar melhor do que eu, né? Mas assim, só adiantando um pouquinho, dando os spoilers, né? Nós contamos com a assessoria de pessoas, no caso dessas cartilhas, né? Nós estamos ainda em vias de fechar, não temos essa parceria ainda efetivamente oficializada, mas ela já está em vias de, né? Com o pessoal do Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o IPT. Então, eles realizaram um trabalho muito bonito numa comunidade lá do Itaim Paulista, né? Em associação com outro projeto de extensão aqui da São Judas, que é o Lab Itaim Paulista, liderado pela professora Ana Paula Cury. Então, eles foram lá e fizeram todo um trabalho a respeito das instalações elétricas nessa comunidade, né? E o que acontece? Eles fizeram esse levantamento, mas e como é que eles comunicam isso para as pessoas? É aí que a gente entrou, né? Então, no caso ali, né, a gente passou para as meninas aqui, para os garotos lá também do projeto, né? Todo esse levantamento que eles fizeram, mas esse levantamento era de dados, era um levantamento com uma linguagem extremamente técnica, que não estava acessível à população. Então aí, por exemplo, nesse caso dos fios, né, a Marlene pegou ali a parte que falava sobre a emenda de fios, né, que é uma coisa que nós achamos importante, e ela realmente destrinchou esse texto, resumiu, colocou numa linguagem bastante acessível e ilustrou, como você está vendo que a cartilha é toda ilustrada, e eis aí o trabalho bastante acessível a todo mundo. Então essa produção aqui é crédito da Marlene. Sim. Toda minha. Mas a gente teve bastante dificuldade com o material que o Sgroy passou pra gente. A gente escaneou ele, passou, transferiu pra PDF e tudo, pra ficar mais fácil pra todo mundo do grupo ter esse acesso a ele, que era uma apostila. Não tenho nem disponível aqui pra mostrar pra você, mas
foi difícil até pra gente entender, né, o que tava sendo dito ali. Eu lembro que quando a Rayane começou a fazer a parte dela, que a gente dividiu, assim, cada uma, ela falou assim, gente, eu não tô entendendo nada dessas contas aqui. Do nada, eu não tô entendendo. Eu fiquei assim, gente, imagina, se a gente, nesse, tipo, com toda a experiência que a gente tem, né, a gente não consegue entender, né, quem dirá uma pessoa, assim, comum, entendeu? Nossa, não vai entender nada. Então a nossa ideia foi pegar, pesquisar, a gente leu e o que a gente não entendia, jogamos na internet para pesquisar. Então teve uma pesquisa muito profunda antes da gente elaborar tudo. Mas todo o crédito aí, dessa daqui é minha. Essa parte. E aí, pra quem tá ouvindo e quer ingressar aí nesse projeto, vocês podem contar um pouquinho de como que é a rotina? Se já quiser falar um pouquinho, a Jéssica não, a Rayane, quiser falar um pouquinho de como que é a rotina de vocês, o que vocês fazem. E, gente, vocês não estão vendo, mas a Rayane tá baixando a cabeça aqui. Rayane, solta a voz, garota, solta a voz. Então, nosso dia a dia no projeto é bem livre, né? A gente recebe uma demanda e nisso a gente pesquisa. Principalmente esse daqui, a gente teve o material, como o professor falou. Precisamos fazer um resumo desse material para poder fazer essa cartilha de modo que essas pessoas entendam de uma forma mais clara as informações, né? Como a Marlene falou, tinha muito termo técnico que até mesmo a gente não entendia. Então a gente teve que destrinchar essas informações e aí acabou saindo de uma forma mais clara essas informações. Então, quem quiser participar tá super convidado, porque você vai aprender coisas que você vai no dia a dia, você vai aplicar no dia a dia, entendeu? Porque design instrucional não é só pro design, como o professor falou, pode ser para todas as áreas, porque tá no dia a dia, né, essa área do design. Então, na prática, todo mundo participa, não precisa saber desenhar, não precisa saber escrever na norma linguagem padrão portuguesa. E é isso, tá todo mundo convidado. Você viu que voz linda que ela tem? Ela fica Fala segurando muito o olho. bem, Fala ela tá muito envergonhada, bem. mas falou muito bem. Muito bem. E só pra gente entender e encerrar aqui com esse gancho, eu sei que o projeto ele teve esse início dessa comunicação com o projeto de extensão do Itaim Bibi, né? Paulista. Itaim Paulista, que atende a comunidade. E aí eu até vi o seu vídeo institucional, professor, que falava um pouco de vocês irem na comunidade e fazer esse trabalho. Então, se vocês puderem falar um pouquinho como é que foi a entrega desse projeto nos semestres passados, essa conexão da realização do projeto para a entrega dele, né, na comunidade, como vai ser daqui para frente? Assim, o projeto em si, ele ainda não foi entregue, porque neste momento ele vai passar agora por uma revisão técnica, né? Porque assim, justamente porque a ideia dele é ser instrucional, né? Nós aqui vertemos isso para uma linguagem bastante acessível, né? Mas ele vai voltar agora para o pessoal do IPT, que está dando um apoio maravilhoso para nós, né? Na verdade, ele já passou por essa revisão, nós agora vamos aplicar essas revisões que eles passaram, que basicamente, né, no caso das duas, aqui eu estava até falando um pouquinho antes de começar o programa, essa revisão consiste em trocar uma palavrinha, que ele falou, olha, essa palavrinha aqui não está certa, é outra palavra, né? Trocou isso, aí a gente vai imprimir isso uma quantidade suficiente para a comunidade, né? E distribuir para elas dentro de uma campanha de conscientização, né? Então, conscientização a respeito dos cuidados com a rede elétrica, da importância de você observar as normas técnicas na hora de fazer uma instalação elétrica na casa, né? E aí nós ainda não fechamos a data disso, mas nós já estamos negociando, né? Por quê? Porque eu acho que o maior ativo que nós temos aqui nesse projeto de extensão é o tempo, né? Aqui nós temos a possibilidade de desenvolver isso de uma maneira mais vagarosa, né? Mas não no sentido de fazer pouco, vagaroso no sentido de ter tempo de pesquisar, né? Porque acho que já está claro que tudo que fundamenta um bom trabalho é uma pesquisa bem feita.
E essa pesquisa leva tempo. Acho que como muito bem a Marlene colocou, né? E isso não é só aqui neste trabalho, né? A gente aprende de maneira surpreendente que em qualquer trabalho que você vai fazer aí fora no mercado, muitas vezes ninguém sabe como fazer o trabalho. A gente tem que descobrir, a gente tem que aprender, né? Então, às vezes quando você pega um livro e não entende nada, a culpa não é sua. Provavelmente alguém pegou a informação, não se preocupou em ver quem era o público e passou para frente e mandou embora o livro, né? Então aqui não, a gente falou, olha, se isso aqui não está compreensível para qualquer pessoa, está errado. Para tudo, volta, vamos rever, e a nossa preocupação maior é se fazer entender aqui com esse material, né? Então ele ainda será entregue justamente por causa desses cuidados que a gente está tendo, né? Com a parte técnica, né? Mas certamente esse semestre ele será entregue porque está previsto agora, é a segunda fase do projeto. A primeira era produzir os materiais, nós não tínhamos nada disso, né? Isso aqui ficou pronto no final do semestre passado. Então agora estamos já começando a produção de uma nova quantidade de cartilhas bem maior, porque agora a gente vai explicar a questão da moradia de risco, a moradia precária, as condições urbanas, a legislação, né? Tudo isso a gente quer explicar para as pessoas, porque as pessoas pagam IPTU e não sabem para que serve IPTU, né? As pessoas, elas têm direito à moradia e não sabem o que é isso, né? Nós nunca tivemos, a verdade é essa, né? Nós temos uma lei que regula isso, mas nunca tiveram esse direito, né? Mas por quê? Porque falta, né, uma parte importante, que é justamente essa parte da informação, da instrução, né? O cidadão, ele só é cidadão quando ele está consciente daquilo que ele pode ou não fazer dentro de um corpo legislativo, né? Então é essa a nossa preocupação agora, né? Então, enquanto nós produzimos essas novas cartilhas, nós já vamos testar e implementar essa daqui. Nossa, maravilha. Olha, eu que não conheço nada de design, eu me interessei, deu para entender bem como funciona o projeto. Eu acredito que quem está ouvindo também consiga entender. E se tiver alguma dúvida ou quiser conhecer o projeto, vocês estão aqui na faculdade de que dia, que horário? Neste semestre, né, os encontros aqui estão ocorrendo no Animalab aqui, que fica próximo ao térreo aqui, né, no mezanino do térreo, todas as sextas-feiras em 2 horários, a 12h40 às 2h40 e depois das 5 até as 6h30, né? São 2 horários, né? Aí não tem desculpa para o aluno falar que não tem tempo, né? E esses encontros são presenciais, não sei como é que está o nosso tempo, mas é importante eu frisar isso, né? Que muitos alunos vêm para mim, poxa, por que você não faz online, né? Porque a presencialidade, ela é fundamental. Nossa, é outra coisa. É outra coisa. É né? outra coisa. A gente chegar... Eu lembro que eu sou muito, né? Converso bastante. E eu gosto de falar tudo. E foi muito bom a gente fazer presencial, porque tem todos os ilustradores e a galera da animação, eles são muito tímidos. Então, assim, o fato da gente chegar, nossa, vários momentos, eu falei assim, gente, eu tô com dúvida aqui, como que eu desenho isso? E aí eles, você pode desenhar assim, desse jeito. E se eu fizesse online, eu não ia ter essa experiência, sabe? E a gente aprende, o legal do projeto de extensão é isso, que a gente aprende também como executar todo o processo. Então, é muito importante ser presencial. A gente entende que o online é muito mais fácil aí para muita gente, né? Quem mora muito distante da faculdade, tudo fica muito mais fácil o online. Mas vale a pena, assim, você pegar um ônibus, assim, na chuva, tudo. E chegar, exato, pegar um helicóptero. E ainda sobre a presencialidade, uma assim, boinha de patinho, né? Exato, vem nadando, assim. Muita coisa que só saiu porque estávamos ali na hora tendo ideias, sim. Né? Porque, por exemplo, para mim foi muito marcante, né, o livro que foi produzido pelo Gabriel Seiti, porque ele estava testando o pincel e ia jogar fora. Aí, quando a gente passou, olhou e falou, pera, que história é essa? Ele, não é história, né? Isso aqui eu só tô testando o pincel. Eu falei, não, mas pera, deu uma história aqui, né? A gente começou a ler, falei, isso aqui é um ciclo d'água, né? No vídeo mostra o vídeo dele, né? Ele acabou virando um livro sanfona, porque ele explica justamente, olha, tem um filetinho de água que vira uma pessoa. Essa pessoa só apareceu porque estava à beira de um rio. A água é a vida, né? Da pessoa surge uma casa, da casa surge uma cidade. Da cidade vem a enchente, leva tudo embora e volta ao zero, né? Então é um ciclo d'água, né? É um livro maravilhoso, que ele não é instrucional, ele é um livro que nós classificamos aqui dentro do projeto como paradidático, né?
qual que é a diferença entre um livro didático e paradidático? O didático, ele tem esse compromisso de realmente instruir algo, né? De instruir uma tarefa. Agora, o paradidático, ele usa a literatura como recurso. Então, ele pode ser lúdico. Além de colocar uma questão para propor uma reflexão, ele também pode contar uma história, né? Então, se a gente não tivesse junto ali, esse livro não existiria, né? Da mesma maneira, eu acho que o outro livro lá que foi produzido pelo Rafael também, ele estava só esquentando, ele estava só desenhando o garoto. Eu falei, não, rapaz, isso aqui dá uma história, né? E aí que a gente se encorajou a fazer paradidáticos, né? Então veja, o paradidático não estava no nosso script, nós não tínhamos a intenção de fazer livros paradidáticos, mas acabou saindo por quê? Porque a turma junta começou a produzir, a gente viu que aquilo era um caminho. Então o projeto, ele também assim, ele é muito espontâneo, né? Tanto que assim, quem quiser cair dentro do projeto, a gente procura o professor Sgroy de sexta-feira aqui, porque né, fala comigo, porque é meio que assim, puxa uma cadeira, pega um café e vamos trabalhar, Qualquer coisa que você leva pro Sgroy vira projeto. É perigoso falar comigo, né? É perigoso. É perigoso. O cara fala, Eu mesma reparei que a gente conversando que não tem material de divulgação, o professor já até falou que vai botar todo mundo pra fazer a divulgação aqui da São Judas. Vai ser uma coisa nova. Da Vai Rádio ser uma São coisa Judas. nova. Vai ser sensacional. Preciso, não. E eu tô super animada. Por favor. Super animada. Vamos fazer, porque tem um ilustrador que ele fala, é curioso, né? Quando eu tô trabalhando, o trabalho sai. Quando eu não tô na prancheta, nada acontece, né? Eu falo, é verdade, se a gente não tá lá, não acontece, né, gente? Exato. Só acontece porque a gente tem essa sinergia, né? Eu acho que a palavra que a gente deve usar sempre é essa, sinergia. Ela é poderosa. Porque sem essa participação de outras pessoas para fazer o levantamento técnico, para implementar esse trabalho na comunidade, né? Para trazer novos conhecimentos para nós, não existiria. O nosso trabalho só tem sentido com o outro, né? Então é por isso que esse encontro é importante. E fora, gente, que vira uma algazarra, vira uma piadaria constante, Fica todo mundo divertido. ri. A gente não ri fica uma muito. coisa assim, a aula, tudo a gente tem, né? A gente tem que prestar atenção, tudo, tem que fazer ali certinho. Mas o projeto de extensão é legal por conta disso, porque a maioria das coisas que saíram ali não eram programadas. E assim, os desenhos dos meninos, tudo, eles iam ser descartados, eles iam ser jogados fora, ou ia ficar guardado ali no sketchbook e nunca mais, ninguém ia ver aquilo lá. Então, assim, é legal por conta disso, porque a gente se diverte, zoava e ao mesmo tempo, né, saía todo o projeto. Porque assim, e isso é uma filosofia que eu trago lá dos estúdios de quadrinhos e animação que eu trabalhei. A gente vivia com dor de estômago de tanto rir, né? Porque o riso, ele é fundamental para você poder fazer trabalho de qualidade, né? Porque você se solta, né? Então, até acho que a cerejinha do bolo foi a vinheta que o Marcos fez, né? Pro vídeo, né? Que aparece no vídeo lá, né? Que ele falou, pô, professor, é de futebol, pode? Eu falei, claro que pode. Faz aí, tá na Copa do Mundo, rapaz, faz aí, né? Aí ele, pô, mas aproveitou, tá aqui, ó, já coloquei no vídeo, né? E saiu. E o pior é que dá sentido, né? Quando você vê o negócio, faz sentido, né? Porque, assim, o que importa é a sintonia que nós temos ali dentro, né? Então, é essa sintonia que vai direcionar o trabalho. É incrível, é uma coisa meio assim... É um quebra-muros, né, também. Exato. Que a gente fica muito nessa, ai, não vai dar certo, ai, será que vai ficar legal tudo? Relaxa, vai ficar legal. E tem uma peça acadêmica, assim, de profunda filosofia que eu sempre cito para os meus alunos, assim, de profundíssima filosofia, né? É o filme da Disney, Família do Futuro, né? Cada vez que alguém erra, sai festa, né? Sim. Porque, beleza, você errou. Seguir em frente, né? Seguir em frente, você errou, você viu que não dá certo. Beleza, agora você sabe o que não dá certo, vamos lá, né? Então, a gente seguia muito por essa filosofia. Então, o errar, ele faz parte, né? Então, é por isso que eu acho que todo mundo se solta. É um ambiente gostoso, porque essa é a nossa preocupação, é criar um ambiente gostoso, né? Então, aqui você pode errar, aqui a gente vai testar. E, gente, como as provas demonstram, né? O que sai no final ali é impressionante. Realmente, as cartilhas aqui são muito bem feitas e só de vocês falarem da dinâmica dá pra perceber o feeling de vocês, né? A sintonia. E eu acho que esse encontro entre projetos de extensão, tanto de vocês quanto o nosso da rádio, deixa a ideia da extensão ainda mais viva, de que são essas conexões entre cursos para produzir projetos, criar ideias e... Nossa, fiquei muito feliz. Estou muito feliz com a participação de vocês hoje, com a vinda de vocês, professor e meninas, muito obrigada. Espero que
que todos que estão ouvindo não tenham mais dúvidas a respeito do projeto de extensão. Estão convidados para participar. Como a gente viu, tem 2 turmas, né? Então, não tem desculpa. E é isso, gente. Eu agradeço a vinda de vocês. A gente também agradece pelo convite. E é isso. Maravilha. Então, para vocês que estão ouvindo, continuem acompanhando a Web Rádio Conecta.São Judas no Spotify, no Instagram e no nosso site. Você vai conseguir acompanhar todos os programas e nós já estamos voltando com tudo com a programação desse semestre para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo dentro da faculdade. Você já sabe, já ouviu? O nosso slogan é... Fala, extensão. Que tal algumas horas?